Muito que bem, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo capítulo, episódio, não sei direito, do nosso querido podcast Falação, apresentado por mim, Victor Vigílio, ou você pode me chamar de Vivi também. Vamos pro segundo capítulo logo, vamos? Demais! Bom, vamos começar. Já estou com meu café, já estou tranquilo, já estou relaxado. E quando eu estou com café, é porque hoje o assunto é sério, não é mesmo? Eu quero que você também pegue o seu café, pegue a sua bebidinha, pegue qualquer coisa que você esteja bebendo ou comendo, foda-se, e venha comigo discutir sobre o tema de hoje, que você já deve ter visto no título, né? Você não entra em qualquer vídeo assim, sem ler nada. Se você faz isso, o quê? Por que você faz isso? Não entendi. Enfim, o nosso tema de hoje é sobre relacionamento e amizades. Vamos lá. Por que eu decidi fazer esse tema? Eu vou dar um breve resumo. Um breve porquê eu quero abordar esse tema com vocês. Porque seguindo aquele nosso primeiro capítulo, eu quero continuar falando sobre comportamentos, jeito de pensar, jeito de agir, que é a mesma coisa de comportamento, eu não sei porque que eu falei. Chega! Eu também quero falar bastante sobre amizade, porque, enfim, amizade é o centro de tudo, é o mais importante, e relacionamento também. Esse é meu patrão! Os dois são muito bons para nossa vida, e eu sei bastante sobre coisas de um relacionamento, como ter um relacionamento saudável, como se comportar com seu parceiro, como, sabe, essas coisas aí de relacionamento. Ele gosta. Eu queria abordar tanto isso também porque eu estou numa fase que eu tô pensando bastante sobre minhas amizades e sobre minha relação. Então, nada mais justo do que discutir isso com vocês. Demais! Vamos começar, vamos lá. E antes de tudo, eu queria falar pra vocês que eu não sou experiente em nada. Eu vou ter que avisar isso toda vez que eu for discutir alguma coisa, gente. Olha lá! Pelo amor, né? Eu não sou especialista em nada, não sou... Sei lá o que vocês acham que eu tenho que ter mesmo. Mas enfim. Antes de tudo, eu só queria falar também que esse vídeo serve pra como a minha opinião também. Tem a minha opinião no meio, assim. Bom, vamos começar falando sobre amizade, não é mesmo? Vamos falar sobre o mais importante e vamos falar sobre a amizade na nossa vida, né? Ai, por onde que eu começo? Não sei nem por onde começar. Vamos logo falando sobre o quanto a amizade é importante na nossa vida. Seja na nossa fase da criança, que a gente tá, por exemplo, brincando no parque, a gente encontra aquela pessoa que quer brincar com a gente, quer ficar toda hora conversando, brincando, sabe? É sempre bom ter uma amizade, tanto na infância, tanto na adolescência, quanto na fase adulta. Inclusive, opinião minha, mas eu acho que na fase adulta as amizades acabam virando poucas, eu acho. Eu não sei também. Depende do ciclo social da pessoa, depende de como a pessoa é. Enfim, mas a amizade é muito importante em muitas fases da nossa vida. E uma das que eu acho mais importante é na adolescência. Porque, pensa comigo. Se você conseguir arranjar uma amizade boa na adolescência, essa amizade na adolescência pode virar pra fase adulta. Ou seja, tem aquele negócio de quando a amizade passar de 7 anos, virar, quer dizer, porque ela vai ser pra sempre, sabe? Olha lá! Ai, os papinhos. Tem esse negócio também, porque a amizade pode virar a nossa primeira relação, entre muitas aspas, a primeira relação que a gente quer deixar duradoura, sabe? A gente quer deixar ela pra sempre, desde a infância, desde quando a gente brincava no, sei lá, no parque, sabe? Tem esse negócio. É a nossa primeira relação
que a gente quer que fique pra nossa vida inteira. Mas, obviamente, a gente sabe que não vai durar pra vida inteira. Que é isso, meu filho? Calma. Nem todas vão durar sempre pra vida inteira. Infelizmente. E também tem uns tipos de amizade que a gente tem. Tem, por exemplo, um dos tipos que é o mais que eu acho comum, é aquela amizade de conforto. Aquela amizade que você se sente confortável pra falar sobre tudo, conversar sobre tudo que tá acontecendo, falar sobre... contar como foi o dia, né? Eu particularmente acho que essa amizade é muito mais comum e que eu acho que todos deveríamos ter. Também tem aquela amizade de rolê. Nunca mais vou falar essa palavra. Detesto essa palavra. Aquela amizade que gosta de sair com você, gosta de ir por lugares. E essa amizade às vezes é muito boa. Às vezes tem momentos de desabafo, momentos de conversa, momentos de muito carinho, muita felicidade também, de muita alegria. Vocês brincam de tudo. Esse tipo de amizade também é muito boa para nossa mente. Realmente é muito boa. Mas também tem aquela amizade conselheira, que eu acho erradíssima. Mas em certas situações eu acho super necessário. Que é a amizade conselheira, que você só fala com a pessoa pra pedir conselho. Tipo, não é... Provavelmente você não vai ser amigo da pessoa só porque ela te dá conselhos bons. Mas se você só fizer isso, sua amizade vai ficar muito a mesma coisa, né, gente? Mas esse tipo de amizade conselheira também é boa. Fica do mesmo lado da amizade com conforto. Enfim, não são só amizades boas que a gente vai ter na nossa vida. Vamos ter vários tipos de amizade. E o tipo que infelizmente eu não sei por que existe, que é a amizade tóxica, né? Aquela amizade que chega a dar um arrepio de tanta raiva que você passa com essa amizade. No caso da raiva, pra mim, desse tipo de amizade. Porque, gente... Jesus! E aproveitando que eu falei sobre esses amigos conselheiros, que às vezes não é muito bom a gente só conversar com ele quando a gente quer pedir conselho, entra um tema: a amizade que não agrega em nada. Assim, eu acho que só por eu ter falado isso já dá pra saber um pouco sobre o que é esses tipos de amizade, né? A gente tem que falar um pouco sobre as amizades que a gente fala: ai, ele é meu amigo, ele é meu melhor amigo. A gente tem que dar uma avaliada nesse tipo de pessoa que a gente chama de amigo pra saber se elas realmente fazem alguma mudança na nossa vida. Se elas deixam a gente confortável, se elas deixam a gente, sabe? Aquela amizade que sempre tá ali por você, sempre tá ali pra conversar. Você conversa com ela, ela é uma pessoa boa com você, sabe? Sempre é bom a gente pensar às vezes sobre, né? Falo isso porque eu passei isso esse ano. Eu não vou falar muito sobre mim, não quero falar muito sobre mim nesse episódio, mas aconteceu isso comigo esse ano. Era uma amizade muito importante pra mim, mas eu descobri que eu não era importante pra pessoa. Isso é uma amizade que não agrega na nossa vida. Porque depois eu descobri que ela não agregava na minha vida e ela ainda era totalmente estúpida comigo. Jesus! Assim, é sempre bom a gente pensar sobre com quem a gente anda, com quem a gente chama de amigo, a gente coloca dentro da nossa casa, fala sobre as nossas coisas da nossa vida, sabe? Porque, assim, uma amizade superficial, que é uma amizade que não agrega, ela só basicamente aparece na nossa vida quando a pessoa precisa de você. Ou pior, quando você precisa de alguém, de um amigo, e você vai falar com essa pessoa. Isso não é bom. Porque é como se você estivesse virando amigo de uma pessoa por interesse. Então, assim, isso... Se você fez isso ou faz isso
desculpa, mas você é uma pessoa de caráter muito duvidoso. Ai. E eu não quero nem papo. Porque esses tipos de amizade nunca estão aqui para um apoio, sabe? Se você quer ser esse tipo de amizade, primeiro, por que você tá falando com a pessoa então? Olha lá. Se você não quer ser amigo, realmente amigo dessa pessoa, para ter um apoio real, oferecer um apoio quando você está aqui, sabe? Se você não quer ser isso, por que você tá conversando com a pessoa? Por que você tá falando que você quer virar amigo da pessoa? Entendeu? Não faz sentido. Chega! E também cabe a nós pensarmos realmente, pensarmos 2 vezes. Olha o tema voltando. Olha o tema do primeiro capítulo. A gente tem que parar de fazer o gato de idiota e parar pra pensar um pouquinho. Será que essa amizade tá fazendo bem pra mim? Será que vale a pena eu gastar a minha energia, tempo e voz pra falar sobre uma coisa com a pessoa e no final ela tá pouco se fudendo? E isso não serve só pra amizade não, tá? Eu tô falando de amizade, mas também serve pra relacionamento. Existem também relacionamentos que não agregam na nossa vida. Mas calma que eu já vou chegar lá. Calma aí. E um jeito muito bom da gente pensar sobre se essa amizade é boa pra mim é a gente reparar em coisas que a gente não repara assim toda hora. Por exemplo, se você sai com esse tal amigo que você chama de amigo e ele sempre nega, já é um sinal. Mas se ele sair com você, se ele sai com você assim, e sempre que você sente que você vai conversar com ele, ele parece muito desinteressado, muito desconfortável até com você, tem aquele negócio de conversar também, né? Ter uma conversa sincera. Você falar, olha, tem alguma coisa que eu falo que te incomoda? Tem alguma coisa que eu faço que deixa você desconfortável? E é sempre bom os 2 lados serem sinceros, né? Isso não vale só para amizade, também vale para relacionamento. Sobre ser sempre sincero um com o outro. Que afinal é uma relação e se você quer manter essa relação, você precisa manter a sua mente calma, leve e em paz. Os 2 devem fazer isso. E é sempre bom a gente também pensar que a qualidade da nossa paz vale muito mais a pena do que a quantidade de gente que a gente considera ou chama de amigo. Sério. É muito importante a gente colocar a nossa paz, a nossa mente, a nossa saúde mental em primeiro do que colocar acima os amigos, a família, relacionamento, seja lá quem for. É sempre bom a gente se colocar em primeiro. Então é muito importante a gente colocar a nossa paz em prioridade e amigos de verdade em segundo, assim. Talvez assim, em segundo, terceiro, o que você preferir, sei lá. Enfim. Agora, voltando ao nosso tema de relacionamentos e amizades, vamos falar sobre... Como é que eu posso falar? Não sei, não consegui pensar de como eu posso colocar esse tópico assim, mas vamos lá. Agora, a amizade entrando em conflito com o relacionamento. Tem pessoas e pessoas que já aconteceu que a pessoa tem uma amizade muito forte, é o melhor amigo dessa pessoa, e o amigo começa a namorar. E aí vem aquele momento que alguém algum dia vai passar por isso. A pessoa começa a parar de falar com você e começa a focar mais no relacionamento. Vamos lá. Eu acho isso completamente errado. Isso é desumano. Desumano. O que tá acontecendo comigo? Entende? Não é certo você fazer isso. Não é certo você colocar o seu relacionamento acima da amizade.
E também não é certo você colocar a sua amizade acima do relacionamento. Olha lá! Você, como pessoa que quer ter a responsabilidade de ter um relacionamento e uma amizade, você vai ter que saber equilibrar esses dois no mesmo nível. Demais! Entendeu? Porque se você quer realmente manter uma amizade, o seu melhor amigo, sua melhor amiga, que você confia, que ficou com você em todos os momentos tristes, em todos os momentos de desabafo, todos os momentos de confiança, você quer trocar ele, essa amizade, por um relacionamento que você começou, por exemplo, um mês, calma, meu amigo, você vai ter que equilibrar isso tudo aí. Ela pode ser especial, ela pode ser a melhor do mundo, ou o melhor do mundo, mas a sua amizade veio muito antes dela, né? Você concorda comigo, não concorda? Esse é meu patrão! Então, antes da gente colocar o nosso relacionamento acima de tudo, nós primeiro precisamos equilibrar. Amizade e relacionamento tem que estar no mesmo nível, não tem que estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não. Os dois tem que estar no mesmo nível, entende? Você não quer perder suas amizades, você vai ter que fazer esse equilíbrio. E esse sumiço de quando o seu amigo some, quando ele começa a namorar, prejudica muito a comunicação com vocês. Vocês podem continuar... por exemplo, vocês podem continuar conversando, mas aí o seu amigo começa a te responder seco, te responder rápido, não sair mais com você, não querer mais, por exemplo, ligação com você. Isso é muito prejudicial para sua amizade. Porque se você acha a sua amizade muito importante, é sempre bom você pensar, caramba, será que eu tô colocando a minha amizade acima ou abaixo do meu relacionamento? Será que eu tô valorizando mais a minha amizade ou o meu relacionamento? Ou será que eu tô equilibrando os dois? Então entra aquela frase, a fatídica frase que eu vou ter que usar todo o capítulo, que é: a gente tem que parar de fazer o quadradinho de 8 e botar a mão na cabeça pra pensar um pouco. Ai, ai, ai. Momento café. Deixa eu tomar um café aqui. Jesus! Café bom da porra, viu? Enfim, continuando. Outra coisa muito importante de citar sobre a amizade entrando em conflito com o relacionamento, é muito bom a gente colocar também em tópico quando você quer que seus amigos se enturmem com ela. Um exemplo. Você começou a namorar, você gosta bastante dessa pessoa, você acha ela bem especial. Você fala pros seus amigos ficam muito felizes por você. E aí vocês resolvem sair. Toda saída que você vai com seus amigos, você quer levar ela. Assim, você... Ai, vamos pro bar. Ai, vou levar ela. Calma aí. Calma aí. Peraí. Eu acho que isso também deve entrar em conversa, entendeu? Eu acho que se você começou a namorar e as suas amizades gostaram disso, você tem que perguntar pra elas. Em toda saída, você quer levar a sua namorada? Você tem que perguntar antes, meu querido. Porque vai que eles só querem alguma coisa entre amigos, sabe? Porque é sempre bom só ter esses momentos com os amigos. Mas também é sempre bom ter esse momento com os amigos e com a namorada. Eu sei que sua namorada pode ser uma pessoa muito especial pra você, mas também os seus amigos são muito especiais pra você. Entende? Entende o que eu tô falando? Também tem aquele negócio, né? Do tempo. Sabe? A gente tem que reservar um tempo pra passar com nossos amigos. A gente tem que reservar um tempo pra passar o tempo de qualidade com nossos amigos e com a nossa pessoa que a gente tá se relacionando. É sempre bom a gente conseguir separar as duas coisas. Entende? Você quer passar um tempo com seus amigos? Passe um tempo com seus amigos. Mas você não pode colocar os seus amigos acima do seu relacionamento. Vou ter que voltar naquele negócio de equilibrar todas as suas relações. Ai. Isso é importante também até com família, pra vocês terem uma noção. Não
confundir relacionamento com os familiares. Vai que seus familiares também querem fazer um jantarzinho entre eles, só que aí você convida seu namorado. E nem avisou ninguém, sabe? É sempre bom a gente conseguir equilibrar todas as nossas relações. Seja amizade, seja relacionamento. É sempre bom a gente conseguir colocar todos no mesmo nível, sabe? De importância na sua vida. E é sempre bom também a sua amizade, que você confia bastante, que você considera seu amigo, não fique triste porque você começou a namorar. Sério, se a sua amizade fica triste porque você começou a namorar e começa a se afastar de você por conta disso, cara, não era pra ser, então. Assim, no mínimo, uma amizade que você considera boa e que é boa pra você, no mínimo ela tem que falar, caralho, que foda, fiquei muito feliz por você. No mínimo, uma amizade boa tem que fazer isso. E outra, por que você vai ficar falando toda hora do seu relacionamento com a sua amizade? Hein? Calma. Fala no começo, fala um pouco às vezes, mas não fica sempre no mesmo assunto. Às vezes é chato, sabe? Às vezes a pessoa não quer ouvir, às vezes a pessoa deu uma esgotada. Enfim. Aproveitando o nome do nosso episódio de hoje também, eu quero falar sobre, agora a gente entrando na parte do relacionamento amoroso, vamos falar sobre a amizade dentro do relacionamento amoroso. Cara, assim, é ideal que o seu parceiro ou parceira seja seu amigo. Assim, ele tem que ser seu amigo, porque senão não tem relação, né, gente? Antes de tudo, os parceiros têm que ser amigos, porque senão não vai ter relacionamento direito, sério. É muito importante que o nosso parceiro ou parceira seja uma pessoa de confiança, uma pessoa que você confia, que transmite uma confiança por você e você tem essa confiança com ele. Tem que ser um relacionamento recíproco. Recíproco, eu digo, você fala que ama ele, ele demonstra que ama você. Ele pode até não falar que ama você, mas ele demonstra. Ou você também demonstra que ama ele, mas ele fala que te ama diretamente, sabe? Não é preciso você sempre falar, sempre ficar falando sobre, por exemplo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você se sente estranho porque aquela pessoa não falou, mas ela demonstra, entende? A questão do relacionamento também é muito bom a gente prestar atenção. Uma das coisas mais importantes no relacionamento também é prestar atenção em atitudes, comportamento, de coisas que a pessoa gosta, coisas que ela não gosta, coisas que ela se sente confortável, não se sente confortável. É sempre bom a gente ser muito atento às coisas. Seja você homem, mulher ou que você se definir, entende? É sempre bom a gente também dar um toquezinho importante em reparar as coisas. É sempre bom a gente também deixar o nosso parceiro ou nossa parceira como a nossa principal pessoa, companhia de sair, de falar sobre, desabafar, de tornar o nosso parceiro realmente uma amizade. Porque com a amizade no relacionamento, ela ajuda a manter as coisas mais leves, deixar as coisas mais fluidas, sabe? Os dois também têm que encarar a rotina. Por exemplo, ela não tem muito tempo e eu quero ficar conversando com ela. Você vai ter que entender isso, porque se você realmente quer ter uma relação com essa pessoa, você vai ter que se acostumar, se adaptar à rotina dela e ela também. Quando eu digo ela, eu digo parceiro, por favor. E ela também tem que se acostumar com o seu jeito, a sua rotina. Ambos têm que se acostumar com os dois. Sejam vocês morando juntos, com um relacionamento à distância, que vocês ainda não se encontraram direito, seja qualquer
tipo de relação. Os dois têm que se acostumar com o jeito um do outro, entende? Eu espero que não esteja ficando muito confuso esse capítulo, hein? E com a amizade na nossa relação, é muito bom porque a gente, ou o nosso parceiro, dá pra gente superar os problemas de forma mais descontraída, por assim se dizer. Enfim, junto com a nossa entrada na questão do relacionamento amoroso, vem a questão de uma relação saudável. Porque assim, se você quer realmente ter uma relação, você não quer ter aquela relação que os dois conversam do tipo: oi, tudo bem? Como é que você tá? Te amo. Comeu hoje? Almoçou o quê? Bebeu água hoje? Não. A gente não quer esse tipo de relacionamento, gente. Vocês querem? Vocês querem esse tipo de relacionamento amoroso? Que é isso? E é bom esse exemplo porque entra numa das coisas mais importantes que a gente tem que ter num relacionamento amoroso, sabe? Que é a comunicação. A comunicação é essencial para o casal. Essencial. Vocês têm que saber se controlar, conversar sobre tudo. Seja sobre problemas, inseguranças, sobre dia a dia, sobre família, sobre amigos, sobre qualquer coisa. Vocês têm que aprender a se comunicar, tanto entre si quanto em tudo. Assim, a comunicação é essencial do relacionamento. É uma das coisas principais que deve se ter no relacionamento. E não é só falar. Comunicação não é só falar, é também ouvir. É muito importante ouvir o que a pessoa sente, o que a pessoa quer. E é muito importante você também falar o que você sente, o que você quer. Os dois têm que sentir-se confortável. Os dois têm que saber o limite. Tem esse negócio também do limite na nossa relação amorosa. Cada um tem que saber se comunicar direito e saber: olha, eu fiz isso aqui. Isso te deixou desconfortável? Se deixou desconfortável, vamos conversar sobre, sabe? Tudo tem que ter uma comunicação, uma conversa. E eu sei que existem esses tipos de pessoas que, após o relacionamento começar, vira outra vida. Que a vida vira ela ficar com essa pessoa. Muitas vezes acaba virando uma dependência emocional. Isso, na minha opinião, é um dos piores sentimentos que você pode ter, assim, na vida. É uma dependência emocional. Dependência emocional pode acontecer tanto em uma relação quanto em uma amizade. E isso não é bom de jeito, maneira nenhuma. Olha lá! Porque você pode acabar contraindo uma depressão, ansiedade, talvez também. Então, assim, é sempre importante a gente conhecer a nossa individualidade, sabe? Cada um tem sua vida, cada um tem seu hobby, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito de falar e, principalmente, cada um tem os seus próprios amigos, cada um tem sua amizade, cada um quer ficar com a sua amizade, mas sempre lembrando, não colocar amizade acima de relacionamento e não colocar relacionamento acima de amizade. É sempre bom vocês também, voltando para a comunicação, sempre conversarem sobre isso, sobre se a amizade é importante, é mais importante que o relacionamento, ou se o relacionamento é mais importante que a amizade. Nunca um pode ser maior que o outro. Eu sei que tá chato, mas tem que ter isso na mente de vocês, gente. Se vocês querem ter um relacionamento e amizade ao mesmo tempo, vocês vão ter que pensar nisso. Que é isso, meu filho? Calma. E outra coisa que é essencial pra tudo. Todas as relações, seja amizade, seja relacionamento amoroso, que é o respeito. Sempre manter o respeito. Nunca faltar com respeito, desnecessariamente. É sempre bom a gente botar
também como principal o respeito. O respeito, o carinho, a gente entender o espaço da outra pessoa. Sempre respeitar as diferenças da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode ser um pouco falante, mas você não consegue falar. Mas você gosta de ouvir. Então, a pessoa pode falar bastante e você pode ouvir. Sempre é bom a gente respeitar essas diferenças, porque geralmente a pessoa que mais ouve não gosta de falar muito, então... E também tem esse negócio da pessoa muito falante, pode acabar não querendo ouvir também. Enfim, diferenças devem ser respeitadas. Demais! Também deve ser respeitado o espaço de cada um. Por exemplo, um deve estar tendo um dia ruim. Você chega e fala, como é que foi o seu dia? Tudo bem? Se ele falar, não tá tudo bem, você pergunta, você quer conversar sobre ou você quer um tempo? Isso é muito bom. Vai fazer uma diferença tão grande, porque isso vai mostrar para o seu parceiro, para sua parceira, que você tem respeito por ele, respeito pelo espaço dele, respeito por quem ele é, respeito pela paciência e pela mente, saúde mental dele também. Sério, respeito também deve ser colocado como base em um relacionamento. Comunicação e respeito é sempre bom. Fora o carinho também, né? Fora o amor. Ai, cara, sério, respeito e carinho devem ser colocados como coisas principais. Respeito, carinho e comunicação, sério. Um momento café aqui, dá uma pausa, deixa eu pensar um pouco aqui, tá? Esse é meu patrão! Nossa, o café que eu fiz hoje, gente. Ah, beleza. Ai, que café gostoso. Agora, vamos falar sobre outra coisa que também é muito importante a gente citar. O equilíbrio. Equilíbrio entre os dois tipos de relação. Um exemplo. Vamos lá. Ciúmes. Vamos falar sobre ciúmes. Sua namorada tem ciúmes da sua amiga. Jesus! Isso é muito ruim. Vamos começar pelo ponto que ciúmes não é bom. Em primeiro lugar, ciúmes não é bom. Ciúmes não é brincadeira. Ciúmes não é para ser levado como comum. Ciúmes não é bom. Porque ciúmes pode levar a alguma coisa muito mais séria. Olha lá! Agora, se for ciúmes, aquele ciúminho bobinho falando, ai, eu não gosto quando você faz tal coisa. Ciúmes bobinho. Ciúmes bobinho não tem tanto problema. Mas agora, se o ciúme chegar ao ponto de você não poder fazer quase nada na sua vida, não, isso não é bom. Se esse tipo de ciúmes acontecer, pelo amor de Deus, converse com essa pessoa, trate sobre isso. Se você é a pessoa ciumenta, não ache isso normal. Isso não é normal. É normal um nívelzinho de ciúmes. Um ciúmes comum que não interfere na relação de vocês. Mas agora, os ciúmes que faz vocês brigarem quase toda vez? O que é isso, meu gente? É brincadeira, hein? Inclusive, tem esse negócio, né? De muitas relações terem ciúmes de amizade. Isso não é normal. Isso não é normal. Sério, de verdade, isso não é bom de jeito nenhum. Se o seu parceiro tem ciúmes da sua amizade, alguma coisa tem. Alguma coisa tem pra ele ter esse ciúmes todo. O que você precisa fazer? Novamente, voltamos no tema. Comunicação sobre isso. Porque, gente, ciúmes é a pior coisa que você pode ter, assim, em tudo. Existe esse negócio de ciúmes de amizade. E é, pra mim, um absurdo. Sim. Nível a ponto de terminar. Sim. Se você percebe que você não consegue fazer nada direito por conta de ciúmes da outra pessoa, ou você é essa pessoa muito ciumenta, ou você trata, ou você se afasta. Porque ciúmes fode a nossa saúde mental.
ciúmes não é bom pra nada na nossa vida, na nossa saúde mental. Ciúmes é uma praga. É isso aí. Ciúmes é uma praga. Enfim, saindo desse negócio de ciúmes, vamos falar sobre os limites de cada relação, limites de amizade, limites sobre namoro. Vamos falar sobre o limite do que pode ser contado. Você vai falar todas as suas intimidades para sua amizade? Não. Você vai fazer isso? Inclusive sem citar para sua namorada que você faz isso? Isso é muito ruim. Porque se você fizer isso escondido e a sua namorada descobrir, ou namorado, ela vai perder a confiança. E uma das piores coisas que você pode fazer é perder a confiança da pessoa que você ama ou que você está em uma relação. Entende? Você quer perder a confiança? Então não faça isso. Ponha limites em você mesmo ou ponha limites para ela também. Ponha limites do que deve ser contado, do que deve ser citado para as suas amizades, sobre a sua relação. Só pode, eu acho, assim, o que eu acho aceitável é sobre atitudes, certas atitudes. Não pode ser atitudes comprometedoras, mas também não deve ser, todo tipo de atitude que ela tem duvidosa. Não, só comente, superficial, não fale muito sobre. Uma das coisas também que eu acho importante a gente se falar sobre é: não espalhe sua relação para todo mundo. Você quer uma relação boa? Então conte para todo mundo o que você faz, o que acontece com ela. Não faça isso. Não faça isso nem com a sua amizade. Você quer uma relação? Fica só para você. Não precisa ficar espalhando para todo mundo. Espalha para os seus amigos, os que você considera seus amigos e que consideram você também como amigos. Só não espalha para o povo do trabalho inteiro. Você não é amigo do povo do trabalho inteiro. Ou você é? Olha lá. Só fale para os seus amigos mais próximos sobre a sua relação, de quem você está se relacionando. E outra, não fale sobre tudo. Fale coisinhas bestas que você acha que poderia contar. Não fale segredos da sua namorada que você tem pros seus amigos, né? Porra. Enfim, acho que deu pra entender, né? Também é bom a gente comentar sobre a honestidade e sinceridade para ambos os lados. É sempre bom a gente também colocar em base, assim, a sinceridade e a honestidade em os dois tipos de relação. É sempre bom você sempre ser sincero e honesto com o seu parceiro, porque afinal vocês estão numa relação amorosa. E uma relação amorosa serve para estar nos momentos difíceis, nos momentos leves, nos momentos felizes e nos momentos tristes. Então seja honesto, fale sobre o que você está passando com seu parceiro. Ou se você não tem um parceiro, fale sobre o que você está falando com a sua amizade de conforto, a sua amizade que você tanto considera e que tanto te considere também. É sempre bom a gente deixar também a honestidade sempre como principal também. Assim, respeito, honestidade, sinceridade e carinho em todos os tipos de relação. Assim, é muito importante isso. É sempre bom deixar isso bem claro, que é muito importante cada uma dessas coisas que eu estou comentando com vocês, sério. E é muito bom também falar sobre o equilíbrio novamente. É sempre bom a gente deixar o equilíbrio entre amizade e relacionamento. Nenhum deve ser mais importante que o outro. Nenhum deve ultrapassar o outro. Nenhum deve ser mais valorizado que o outro. Nenhum deve ser mostrado muito mais carinho do que o outro. Entende? É aquele negócio de equilibrar mesmo. Porque se você acabar desequilibrando um lado, o impacto é forte. E as suas amizades, por exemplo, podem sentir o impacto.
ou o seu namoro também pode acabar sentindo impacto. Então é sempre bom a gente deixar bem claro que deve existir um equilíbrio de ambos os lados. É muito importante o equilíbrio. Chega! Enfim, vamos pro final, vamos finalizar este capítulo de hoje falando novamente. Eu vou recapitular. A amizade não deve ultrapassar namoro. Nenhum deve ficar acima do outro. Os dois devem estar assim, ó, no mesmo nível, na mesma colocação. E também é muito importante você estar sempre em primeiro. Nunca amizade e relacionamento em primeiro. Não, você em primeiro. Amizade e relacionamento em segundo. É sempre bom a gente pensar isso. Sempre bom a gente pensar com quem nós estamos andando, com quem nós estamos nos relacionando, com quem nós estamos colocando a nossa confiança em risco, o que nós estamos fazendo com as nossas amizades e nossas relações. Peraí, deixa eu tomar um café. Ele gosta. Também é sempre bom a gente tomar café. Olha lá. E também eu acho que eu esqueci de citar uma coisa. É deveras importante também de ser citado aqui. Por exemplo, vamos pensar. Se o seu relacionamento acabar, quem que vai sobrar pra você? Além da sua família? Seus amigos, não é mesmo? Então, valorize também bastante os seus amigos. Então, novamente, valorize cada relação, seja amizade ou seja relação amorosa. E nunca... Ai, Sério? Sério que eu falei nunca? é brincadeira, hein? Nunca coloque amizade ou namoro acima um dos outros. Pelo amor de Deus. Eu aposto que... Agora vocês entenderam, né? Esse é meu patrão! É isso, gente. Muito obrigado por todos vocês ouvirem. Se você se identificou, pode deixar aí um pouquinho nos comentários, se vocês quiserem. Prometo falar um pouco menos sobre questão de psicologia, por mais que é um tema que eu amo. Eu quero também focar em bastantes outros conteúdos, falar sobre outras coisas que me interessam, como por exemplo, eu me interesso bastante sobre música, me interesso bastante sobre filmes e séries e blá 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 blá. Enfim, não vai ser só sempre sobre psicologia aqui. Eu também não vou só falar sobre psicologia, mas eu também não vou falar só sobre merda, por mais que o nome do podcast é falação, mas... Olha lá. Enfim, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Ano novo tá chegando. Eu vou preparar um especial de Natal, talvez. Talvez eu consiga fazer um especial de Natal pra vocês. É isso. E, novamente, não coloque relações amorosas acima de amizade e não coloque amizade acima de relação amorosa. Ache o seu equilíbrio. É isso, minha gente. Um beijo pra vocês. Deixa eu terminar de tomar meu café. É brincadeira, hein? Deu pra eu conseguir terminar meu café rapidinho, ao tempo de eu terminar o podcast. Amo. É isso. Muito obrigado. Eu espero vocês até o próximo Falação. Espero que vocês tenham gostado do tema. E se você quiser compartilhar um pouco sobre o que você pensa sobre esse assunto, pode deixar aí, comenta aí. É isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo! É brincadeira. Demais.